Sejam muito bem-vindos a mais um podcast, mais um episódio Verdades Bíblicas. Estou aqui com o irmão Kelly, o irmão Júnior Cardoso, o irmão Marcos. Estávamos ausentes alguns meses, mas toda a honra, toda a glória e todo o louvor seja dado ao nosso Rei, ao nosso Jesus, ao nosso Senhor. Vamos dar aqui continuidade com mais este tema definido como primícias. Gosto de lembrar aos amados ouvintes que tudo que nós falamos aqui é fundamentado na Bíblia, né? Nesse livro sagrado que foi feito por nosso Deus. Vamos dar continuidade e dou a palavra para o irmão Júnior Cardoso. Júnior Cardoso, com você agora. Boa noite, pessoal. Estamos aqui mais uma vez para fechar esse assunto tão maravilhoso que é sobre as primícias, né? Princípio das primícias ou a lei das primícias. Vamos aqui tentar colaborar para que quem nos ouve seja abençoado pela palavra de Deus. Certinho. Irmão Marcos Rodrigues, o que você espera aí sobre a continuidade das primícias? Não, é um assunto bastante pertinente, tanto para os nossos dias, né? Há muitas dúvidas, muitos questionamentos, né? Tanto acerca do dízimo quanto acerca das primícias, né? Confesso que já conheço pessoas que nem ouviram falar, né, de primícias, das ofertas das primícias. Então, eu creio que isso vai sanar muitas dúvidas, trazer esclarecimento e, como todos já sabem, a luz das Escrituras Sagradas para o nosso crescimento espiritual. O irmão Kelly aqui. Excelente tema, né? Uma boa noite a todos, a paz do Senhor. Um excelente tema a ser abordado, a ser esclarecido à luz das Escrituras Sagradas. Estamos aqui, amado ouvinte, com a finalidade de trazer clareza, de trazer o entendimento a respeito deste assunto tão maravilhoso, que é a lei das primícias. Tá ok? Querido ouvinte, então, continuando, né? Vamos fechar neste novo podcast, nesse segundo podcast, este assunto das primícias. Então, para iniciar essa segunda parte, vamos retomar o versículo-chave, né, que foi citado no podcast anterior, né? Colossenses, capítulo 1, versículo 18 e versículo 19. Se você tem uma Bíblia, pode abrir lá e também fazer essa leitura. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Então, Cristo é o assunto central da Bíblia. E na lei das primícias não é diferente. O centro é Cristo. E é isso que nós vamos tratar neste podcast. Êxodo capítulo 34, versículo 26 diz assim: as primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. A parte A deste versículo. Então, como foi dito no podcast anterior, a lei das primícias, ou o princípio das primícias, ele aparece antes da lei de Moisés, ele aparece durante a lei de Moisés, e ele está bem vivo no Novo Testamento. Não faltam citações do Antigo Testamento para tratar do assunto. Acabei de ler Êxodo capítulo 34, versículo 26, mas esse assunto você também pode encontrá-lo, por exemplo, Êxodo 23, 19, é a citação desse mesmo versículo, a repetição dele, na verdade, de Êxodo 34, 26. Lá em Números 28, 26, também fala sobre as primícias da terra. Bom, Marcos, por favor, lê esse versículo para nós. Números 28, versículo 26 diz o seguinte: também no dia das primícias, quando oferecerdes ao Senhor Jeová uma nova oferta de cereais em vossa festa das 7 semanas, tereis santa convocação, durante qual não fareis trabalho servil. Ok. Então, as primícias, ela tinha um alcance bem amplo, né? Ela poderia abranger rebanhos ou fruto do campo. Tudo aquilo que a pessoa produzisse, ela deveria ofertar como primícias. A lei de Moisés exigia, por exemplo, já lemos, né, Êxodo 23, 19. Os primeiros frutos deveriam ser levados ao santuário, à casa do Senhor, de acordo com o que a pessoa produzisse. Poderia ser do rebanho, fruto do campo, né? Então, tudo aquilo que a pessoa produzisse, ela deveria retirar a primeira parte, algo que tivesse um significado para ela. Desde esses versículos, nós já observamos que essa oferta de primícias não era estipulado a quantidade, mas sim a qualidade. Por exemplo, Números 18
versículo 12 e versículo 13. Todo o melhor do azeite e todo o melhor do mosto, que é o sumo ou o suco da uva espremida, né? E do grão, as suas primícias que derem ao Senhor, as tenha dado a ti. Então o povo deveria ofertar essas primícias ao Senhor. E nenhum versículo é bem claro, não é estipular a quantidade, mas sim a qualidade. Todo o melhor. Então, quando você pensar em ofertar primícias, pense, o que eu tenho de melhor? O que eu tenho de melhor para apresentar a Deus como a primeira parte do que eu produzi? Lembre bem, aqui não é como o dízimo, que é muito claro, a 10ª parte, né, da sua renda. Não. Na questão das primícias, fica bem claro que é a qualidade do que vai ser ofertado. A quantidade está mais vinculada à qualidade, o que você tem de melhor para ofertar. Certo? Então, a lei de Moisés exigia, né? Ela exigia que o povo ofertasse a Deus a primícia, né? Do rebanho, dos frutos, o que eles tinham de melhor. Desde já vem uma pergunta. Os caros amigos aqui podem nos ajudar na resposta. Para quem era na verdade, quem ficava com a oferta de primícias? Para quem, na verdade, era direcionado? Sacerdote. Em Deuteronômio capítulo 18, versículo 1 ao 5, ele nos esclarece sobre isso. Diz assim o texto: os sacerdotes levitas, toda a tribo de Levi, não terão parte na herança com Israel. Das ofertas queimadas do Senhor e da sua herança comerão. Por isso não terão herança no meio dos seus irmãos. O Senhor é a sua herança, como lhes tem dito. Este, pois, será o direito dos sacerdotes, a receber do povo, dos que oferecerem sacrifício, seja o boi ou o gado miúdo, que dará ao sacerdote a espada e as queixadas e o bucho. Versículo-chave dessa resposta: dar-lhe-ás as primícias do teu grão, do teu mosto, do teu azeite, e as primícias da tosquia das tuas ovelhas, porque o Senhor teu Deus o escolheu de todas as tuas tribos, para que assista e sirva no nome do Senhor, ele e os seus filhos todos os dias. Então, a oferta de primícias, ela era direcionada, claro, é uma oferta que a pessoa fazia a Deus, né? Mas quem recebia ela era o sacerdote, né? Porque até então, antigamente, existia, né? Antes de Cristo rasgar o véu, tinha um mediador, que no caso era o sumo sacerdote, né? Só que aqui no caso é amplo, né? Era para os levitas, né? A oferta de primícias era recebida pelos levitas. Ah, tá. Porque havia 3 classes naquela época. Tinha o sumo sacerdote, tinha o sacerdote e tinha os demais levitas. Agora todos eram da tribo de Levi, certo? Só que existia essa diferenciação. O sumo, o sacerdote e os levitas, que eram auxiliares ali do templo. Então todos eles tinham o direito de receber essa oferta, né? Que o povo direcionava ao Senhor, mas quem recebia era os levitas. Então ficou bem claro que o Antigo Testamento, ele exigia do povo essa oferta de primícia, né? No podcast passado a gente comentou que ela é anterior à própria lei. A questão de Caim e Abel, ela aparece, né? A questão da lei das primícias, é que no Antigo Testamento, digamos que ela foi para o papel, foi para a lei de Moisés, né? Deixar claro que ela existia e é um princípio que o povo de Israel deveria cumprir. Entendo que a lei das primícias era uma exigência, porque realmente era obrigado a fazer, mas claro, deveria ser ofertado com gratidão e com alegria. É mais um daqueles mandamentos que Deus deu ao povo, para que o povo fosse abençoado, mesmo na obrigação de praticar aquele mandamento, como alguém que deveria aprender a praticar o que é bom, mesmo na sua ignorância. Porque no Antigo Testamento tem um conjunto de leis que o povo seguia, até mesmo não entender o princípio dele, mas mesmo praticando ele, era abençoado. Por exemplo, na guarda do sábado, que era algo cerimonial, algo ritual. As primícias vão além da guarda do sábado, porque é algo que transpassa a lei, e vai até os nossos dias. E faz bem lembrar e explicar para o público o que é um princípio, né? O princípio é justamente isso que o irmão Júnior está falando. O princípio é uma norma que rege a todos, ela é universal e ela é atemporal, ela não depende do tempo.
Então é algo que Deus estabeleceu para todos os homens, sejam de qual raça for, de qual época for, certo? Seja da lei, seja da graça, seja anterior à lei, mas princípios são normas que regem o universo estabelecido por Deus. Então, mesmo que Israel não entendesse, não compreendesse o que estavam fazendo, porque para eles era a sombra das coisas que haviam de vir, eles obedeciam apenas sem entender, mas obedeciam. Mas isso, como o irmão Júnior diz, trazia para eles grandes bênçãos de prosperidade para suas vidas. E o objetivo de Deus era que, mesmo praticando inicialmente pela obrigação, na ignorância, ele se acostumasse a praticar e entendesse o princípio daquilo, né? Jesus Cristo veio justamente para isso, para trazer à mente a consciência, né? Ora, pratique com consciência. Por exemplo, um princípio moral, né? Que vale até nossos dias, vale na lei, vale agora. Por exemplo, não assassinarás, não adulterar, não roubar. Vale antes e vale hoje. A guarda do sábado, não, é algo cerimonial, né? Não comer certo tipo de animais, é algo mais ritual, cerimonial. Agora o princípio das primícias, não. Ele está na lei, está antes da lei, e como a gente vai ver daqui a pouco, também está no Novo Testamento, no nosso dia, né? E é algo que a igreja de Cristo tem que cumprir. Bem, como devia ser praticado? Por exemplo, nos versículos que a gente já comentou aqui, falou sobre as primícias da terra, né? Deuteronômio capítulo 26, versículo 2. Então tomarás as primícias de todos os frutos do solo, que recolheres da terra, que te dá o Senhor teu Deus, e as porás num cesto. Irás ao lugar que escolheu o Senhor teu Deus, para lhe fazer habitar o seu nome. Então o povo deveria pegar aquilo que ele produziu, por exemplo, fruto da terra, colocar num cesto. Bem aqui a gente observa mais uma vez que não é estipulada a quantidade. Lá em Números 18, 12, recordando o versículo, fala da qualidade, né? Então as pessoas poderiam simplesmente colocar no cesto, se dirigir lá aonde era feita a adoração ao Senhor e lá ofertar a sua oferta de seus frutos, né, da sua terra. Como eles deveriam praticar isso? Eles deveriam lembrar que nessa prática de ofertar, né, as primícias dos seus frutos, do seu rebanho, eles deveriam lembrar que agora eles eram homens livres e que porque antes eram escravos. Por exemplo, no mesmo capítulo, né, Deuteronômio 26, versículo 3, irás ao sacerdote que houver naqueles dias, e dir-lhe-ás, declaro perante o Senhor teu Deus, que entrei na terra que o Senhor jurou a nossos pais dar-nos. Então, o fato deles poderem plantar, poderem pegar o que eles quisessem, separarem e ofertarem ao Senhor, é uma lembrança e um sinal que agora eles são pessoas livres. Porque na terra do Egito eles não tinham essa liberdade. E hoje não. Naquele tempo, perdão, eles tinham agora, né, na sua terra, que Deus deu a eles. Eles poderiam plantar o que quisessem e poderiam ofertar ao seu Deus o que quisessem. Então, até na oferta de primícias, eles deveriam lembrar da liberdade que Deus estava dando a eles, de serem homens livres, né, e de plantar e de colher e de poder ofertar ao seu Deus o que eles quisessem. Então, deveria ser feito o quê? Resumindo esse versículo, a oferta deveria ser feita com alegria. Nós devemos ofertar as nossas primícias, lembrando que nós somos livres. Eu sou livre para colocar minha oferta dentro do Senhor, porque Jesus me libertou. A oferta de primícias é um sinal que nós somos livres. Não entenda a oferta de primícias como uma obrigação, como uma prisão, muito pelo contrário, porque ela tem sido totalmente oposto. A oferta de primícias tem um sentido de liberdade, que nós somos livres, que Deus nos libertou. Vamos lá, né? Uma dúvida, irmão Júnior. A oferta das primícias, ela garante ou ela pode ser entendida como um símbolo de prosperidade? Porque quando o senhor citou muito bem, né, sobre a liberdade de plantar e de colher, né? Quando nós vemos Juízes, se eu não me engano, no capítulo 6, a história de Gideão, naquele contexto, né, em que o povo de Israel estava sendo assolado pelos midianitas, a Bíblia diz que eles plantavam, porém os midianitas olhavam, né, e no tempo da cega, da colheita, eles vinham e levavam tudo, né? Não deixavam nada, né? A Bíblia diz que eles estavam praticamente na miséria. Então,
Isso se deu, que se nós olharmos o livro de Juízes, né, anterior a isso, o povo já tinha se desviado, até porque Moisés e Josué já tinham morrido, né? E a Bíblia diz que o povo esqueceu, né? Começou a esquecer do Senhor e dos seus mandamentos. Então, certamente se esqueceram, eles não praticavam mais muitos preceitos da lei, né? Sim. Então, poderia se encaixar nesse contexto também? Com certeza. E nesses momentos que Israel passava pela frieza, né, pela apostasia espiritual, com certeza eles negavam a prática do princípio das premissas. Porque pelos relatos bíblicos, né, a gente observa que eles praticavam coisas até piores, né, como idolatria, sacrificar crianças, que dirá deixar de levar os primeiros frutos da sua terra. Né? Então, e justamente, né, com certeza, isso aqui está vinculado à prosperidade. Se o homem de Deus, a mulher de Deus, pode ofertar as primícias, é porque o celeiro dela está abastado. Né? Tá abastado. Se ela consegue separar algo, é porque ela tem abundância. Né? Ela tem abundância. E com certeza está vinculado bem sobre isso. Né? Você oferta a Deus, claro, você não vai ofertar para pensando só receber, mas automaticamente não tem como fugir disso. Né? Não tem como fugir. Se você praticar o mandamento, praticar o princípio, como a gente falou no começo ali mesmo, que obrigado Israel no início, né? Com certeza as bênçãos vão vir, com certeza. Porque quem planta, né, espera colher, né? Exatamente. Quem planta, ele nunca espera não colher, ele planta e espera ter uma colheita. Sim. E se você, por exemplo, comentou sobre a questão que o inimigo vinha, né, e destruir a colheita, né? Justamente por quê? Porque o povo, aquela colheita não estava protegida pela bênção. Aquela colheita não estava protegida pela santificação de ofertar o primeiro fruto a Deus. E com certeza aquilo virava algo do inimigo. É como se fala no popular hoje em dia, né? O povo dava brecha naquilo ali. Onde você der brecha para o inimigo, é ali que ele vai lhe atacar, né? O princípio das primícias, ainda falando do Antigo Testamento, né? Falando desse princípio na lei de Moisés, no Antigo Testamento, ele aparece também nas festas, nas grandes festas que Deus instituiu ao povo, né? Por exemplo, na festa das semanas ele aparece, logo ali depois da Páscoa, né? Na celebração dos pães ázimos ele aparece. Por exemplo, Levítico capítulo 23, versículo 10 ao versículo 12. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar, e fazerdes a sua colheita, então trareis um molho das primícias da vossa cega ao sacerdote. E ele moverá o molho perante o Senhor para que sejais aceitos. No dia seguinte ao sábado, o sacerdote moverá. E no dia em que moverdes o molho, preparareis um cordeiro sem defeito de 1 ano em holocausto ao Senhor. Então assim, quando Deus ele tirou o povo do Egito, né? Já estava fazendo prestes a fazer o povo possuir, adentrar a terra prometida, ele já lhe institui festa que o povo deveria praticar, né? Então assim, digamos que a festa que lembrava a saída deles do Egito é a Páscoa, né? Ele falou, no 14º dia do primeiro mês, à tarde, é a Páscoa do Senhor. O povo deveria decidir assar um cordeiro, né? Ao final da tarde, bem vestidos, né? Comer apressadamente para lembrar aquele dia que Israel, né? Aquela noite que Israel sairia do Egito. Né? Logo após, no dia seguinte, já iniciava a festa dos pães ázimos, né? Ou pães sem fermento. No primeiro dia da festa dos pães ázimos, o povo deveria ofertar as primícias da colheita da cevada. Os primeiros frutos da colheita da cevada deveriam ser ofertados ao Senhor. Só uma curiosidade com relação à cevada, que talvez alguém não saiba o que é. Cevada era o pão do pobre, entendeu? Porque a cevada era crescer que nem capim. Não precisava plantar. Às vezes plantavam, mas crescia fácil, entendeu? Porque havia uma bênção de Deus em cima da cevada, que era para as pessoas não morrerem de fome. Tá certo? Era chamada de pão do pobre, pela tradição judaica. Então, como era acessível, todo mundo poderia fazer essa oferta no dia seguinte, ao sábado, dentro da festa dos pães ázimos, que durava 7 dias, né? Não havia desculpas para ninguém, para uma pessoa dizer assim, eu não posso ofertar cevada. Não havia desculpas para eles. Porque era muito comum. Porque era comum para eles, né? Muito comum para eles, bem acessível. Então, depois da Páscoa, no 14º dia do primeiro mês, na verdade Deus instituiu um novo calendário para eles, né?
E no 14º dia desse primeiro mês era a Páscoa, no dia seguinte começava o que é a festa dos pães asmos, 7 dias. Nesse primeiro dia eles tinham que ofertar essa premissa da cevada ao Senhor, né? Da colheita da cevada, essa premissa. Depois dessa festa eles contavam 50 dias, não é isso? Sim. Contavam 50 dias e lá nesse último dia era o que? A festa das primícias, ou a festa das semanas, né? Que aqui no Novo Testamento é conhecido como o dia de Pentecostes, né? Porque Pentecostes é um termo grego, né? É um termo grego. Mas no princípio não era assim. Era a festa das primícias ou das semanas. No tempo de Jesus, o nome já tinha sido alterado para Pentecostes, porque Pentecostes é um nome grego, né? O nome foi alterado depois que Israel ali virou uma nação vassala dos romanos. Mas inicialmente é a festa das primícias, não a festa das semanas. Então, na festa das semanas, das primícias, o povo deveria fazer uma nova oferta das primícias agora da colheita do trigo. Então, agora no dia de Pentecostes, deveriam ofertar o quê? As primícias do trigo ao Senhor. E que vinha com fermento. A diferença entre essa primícia e a primícia da cevada. Porque a cevada não tinha fermento, já na primícia do trigo já é crescido o fermento. Isso fica bem claro lá em Levítico, capítulo 23, versículo 9 ao 21. Depois, para vos contares desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxedes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Até o dia seguinte ao sábado, ao 7º sábado, contareis 50 dias. Então oferecereis na oferta de alimentos ao Senhor. Das vossas habitações trareis 2 pães de movimento, de 2 dízimas de farinha serão, né? A questão do pão com fermento, né? Levedadas se cozerão, primícias são ao Senhor. Também com o pão oferecereis 7 cordeiros sem defeito, de 1 ano, e 1 novilho e 2 carneiros. Holocaustos serão ao Senhor. Com a sua oferta de alimentos e as suas libações, para oferta queimada de cheiro suave. Também oferecereis um bode para a expiação do pecado e 2 cordeiros de 1 ano por sacrifício pacífico. Então o sacerdote as moverá com o pão das primícias, né, que simboliza a oferta do povo de retirar a primeira parte da colheita do trigo, né, por oferta movida perante o Senhor, com os 2 cordeiros. Santos serão ao Senhor para uso do sacerdote. Para uso do sacerdote, fica bem claro, né? Para uso do sacerdote. E naquele mesmo dia apregoareis que tereis santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis. Estatuto perpétuo é em todas as vossas habitações, pelas vossas gerações. Então, depois da Páscoa, deveria se contar 50 dias até a oferta das primícias, onde o povo deveria entregar, né, a primeira parte da colheita do trigo, né, em forma de pães, né, com fermento ao sacerdote, né, em agradecimento ao Senhor. Então, essa simbologia, né, o Antigo Testamento, ele, como diz, né, muita coisa ali é apenas a sombra, né, do que viria posteriormente, na plenitude dos tempos com Cristo. E essas festas, essas exigências, também elas têm um significado que a gente entende totalmente agora no Novo Testamento. A gente vai comentar agora que a festa das primícias, né, essas ofertas que eram oferecidas, que o povo de Israel oferecia, ela tem um significado muito claro aqui na vinda de Cristo, no ministério do Novo Testamento, né? Por exemplo, a ressurreição de Jesus, né? Ela aconteceu no dia em que deveria ser oferecido o molho das primícias da oferta cevada. A ressurreição de Cristo aconteceu no dia que deveria ser oferecida o molho das primícias da cevada, né? Isso é interessante, João, porque as 7 festas, como tu disseste, pertencem ao Senhor, né? São 7 festas do Senhor, não foi Israel quem inventou essas 7 festas, foi Deus quem estabeleceu para eles. E o interessante é que tu disseste bem, que em Cristo é cumprido tudo. Porque a primeira festa, aí nós temos a festa da Páscoa. E aí o cordeiro, ele é selecionado, o cordeiro perfeito, né? E este cordeiro, ele é imolado à tardinha, não é isso? À tardinha do 14º dia do primeiro mês, né? Ou seja, na Páscoa. Sim. E Cristo foi apontado por João Batista como sendo o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E o interessante é que Jesus, ele morre à tardinha também. Às 3 horas da tarde, é considerada tardinha para eles, que para eles o dia acaba às 6 da tarde. Já é considerada tardinha. Então, Jesus, ele não só foi chamado de Cordeiro, como ele cumpriu até a hora da morte, né? E morreu fora também, porque o sacrifício ele era oferecido fora do tabernáculo, fora da cidade, fora do templo.
Então Cristo foi morto também fora da cidade, fora do templo, no local chamado Monte da Caveira, né? Sim. Então a gente vê que ele cumpre de forma correta a Páscoa, sendo ele o Cordeiro Pascal, Sim. que retira o pecado da humanidade. Sim. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20 e 23, diz que Cristo é as primícias dos que dormem. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem, cumprindo ali a lei no Antigo Testamento, né? A oferta de primícia, né? Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vida. E João, alguém poderia perguntar assim, como que Cristo é a primícia se outras pessoas ressuscitaram antes dele morrer? Aí o que a gente poderia responder? Cristo é o primeiro, entre aspas, de uma nova raça. Cristo é o primeiro de uma nova raça. Porque quando você olha para os evangelhos, você observa que depois que ele ressuscita, ele é capaz, os discípulos estão tudo reunidos de portas fechadas, e ele aparece no meio deles. João 20, 19. João 20, 19, né? Aparece no meio deles, com a casa fechada, né? Ele é capaz de passar através de paredes, né? Ele estava com os discípulos no caminho de Emaús, de repente some, né? E quando ele se apresenta aos discípulos, os discípulos pensando que ele era um fantasma, ele mesmo diz: veja que um fantasma não tem ossos e o carne como eu tenho. Ele ressuscita com um corpo imortalizado, incorruptível, indestrutível. Né? Indestrutível. Nenhum ser humano antes dele, depois do pecado, não estou falando, né? Nenhum ser humano antes dele, teve um corpo dessa maneira. Então, nós, assim como ele como ele ressuscitou, nós seremos. Glória a Deus. Com o mesmo, como semelhante, melhor dizendo, imortal, indestrutível e incorruptível. É como se fosse, na verdade, uma nova raça de seres humanos. Uma raça que pode viver eternamente. Uma raça com superpoderes. Uma raça que pode viver eternamente. Uma raça com capacidade dadas por Deus Um corpo indestrutível. para viver eternamente. Resistente ao fogo, resistente à queda, resistente a perigos, danos, a tudo. Um corpo resistente a tudo. Que é o plano original de Deus com Adão, né? Exatamente. É o plano original, até antes da queda era assim, a situação de Adão. Então Jesus ressuscita, né? No dia da entrega dessa primeira oferta, né, de primícia da cevada. 50 dias depois disso, é o dia de Pentecostes. Os discípulos estão todos reunidos, como Cristo tinha mandado eles ficarem, o Espírito Santo desce sobre eles. No dia de ser entregue as ofertas, as primícias da colheita do trigo, o Espírito Santo batiza aqueles crentes. E aqueles crentes são os primeiros, ou as primícias da igreja que Cristo estava fundando a partir daquele momento. Né? A igreja de Cristo, que ela está até os nossos dias, que nós somos, né? A igreja de Cristo. E é interessante o paralelo que existe, João, entre Atos 2 e Êxodo. Porque a Páscoa, lá em Êxodo, 50 dias após a Páscoa, eles estão no monte. Moisés está no monte, recebendo os mandamentos. Né? E naquele dia foram mortos cerca de 3.000 almas, né? Por causa do bezerro de ouro. Sim. E se você fizer um paralelo com Atos 2... São salvas. 3.000 almas. 3.000 almas. A palavra de Deus é maravilhosa. Glória a Deus, glória a Deus. Interessante, assim como Deus no Monte Sinai entrega a palavra a Moisés, ali com a descida do Espírito Santo, a eles também entregue a palavra. Exatamente. Para tanto que quando Pedro se levanta dali, ele se levanta uma outra pessoa, com ousadia e com a palavra viva nos seus lábios. Amém. Atos 2, capítulo 1. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, ou o dia da oferta das primícias, né? Ou a festa das semanas, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E ali, como o que acabou de falar, o Espírito Santo desce sobre eles, os batiza. Eles são os primeiros a serem batizados do Espírito Santo. Os primeiros da Igreja de Cristo, que está até hoje nessa terra esperando a vinda do nosso Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus por Glória a isso. Deus. Só um parênteses aqui a respeito de Cristo, né? Ele sendo primícias. A gente vê lá em Mateus,
quando ele ressuscita, primeiramente, quando ele morre, alguns corpos dos santos que dormiam ressuscitam. E lá o texto diz claramente que quando Jesus ressuscita, esses corpos também saem dos túmulos. Ou seja, só vão sair dos túmulos depois que Cristo ressuscita. E eles são vistos por muitos, né? São vistos por muitos. Entraram na cidade, muita gente viu eles. Só que depois não se ouve mais falar deles. Eles desaparecem. E aqui em João, a gente vê, em João capítulo 20, versículo 16, disse-lhe Jesus, Maria, e ela virando-se disse-lhe em hebraico, Raboni, que quer dizer mestre. 17, disse-lhe Jesus, não me detenhas. Em outras traduções vai dizer, não me toques, né? Porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes, eu subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Em outras palavras, vai dizer para Maria avisá-los, olha, eu estou subindo. Como Maria chegou lá, avisou, eles não creram, Jesus, sabendo do que tinha acontecido, achou por bem aparecer para eles, porque eles estavam incrédulos ainda. E aí aqui o texto fala que eles estavam todos as portas fechadas, ele entrou, apareceu no meio deles, certo? Mostrou as mãos e os lados, e todos se alegraram, certo? Então veja só, ali ele sopra sobre eles o Espírito Santo, eles recebem o Espírito Santo ali, louvado seja Deus. Mas veja só, então ali ele desaparece, sabe? Some. Depois que ele conversa com eles, ele some por uma semana, desaparece, certo? E alguns estudiosos vão dizer que ele foi levar a oferta, o molho das primícias. Porque as primícias, elas garantem a colheita geral. Se eles não entregassem as primícias, eles não poderiam, de forma alguma, colher posteriormente na festa das semanas. Não poderiam colher para eles, não poderia. Nem antes da festa, do início da festa. Eles não poderiam colher de forma alguma. Então eles tinham que entregar as primícias para que assim pudessem comer. E o que eles comiam? Eles comiam da colheita passada, do ano passado, né? Ou da colheita passada. Da colheita passada eles comiam agora. Dessa colheita agora, para comer dessa colheita eles teriam que entregar as primícias. Então as primícias garantem a colheita geral. Então o que foi que Cristo fez? Ele não poderia chegar diante do Pai de mãos vazias, certo? Então ele garantiu a colheita geral, levando um feixe apenas de primícias, que foram santos que ressuscitaram. Então aqueles homens que ressuscitaram, eles ressuscitaram também com um corpo imortalizado, assim como Jesus. Só que Jesus foi o primeiro. Eles ressuscitaram após Jesus ter ressuscitado, certo? Então ele leva o feixe para Deus, porque na Bíblia fala que ninguém aparecerá diante de mim de mãos vazias, Deus falando. Então Jesus não poderia retornar ao Pai de mãos vazias. Então ele teria que retornar com a prova de que o que ele fez, apesar de Deus já saber disso, mas ele levou a prova da vitória dele, né? Digamos que o troféu da vitória dele. E assim ele levando aquele feixe das primícias, aquele grupo de cristãos, ele garantiu a colheita geral, que é o arrebatamento da igreja, que é o retorno para buscar uma raça maior, né? De pessoas. Então, Paulo, o apóstolo Paulo, ele tinha esse mandamento na sua mente. E, por exemplo, lá em Romanos 16:5, olha como é que ele chama os primeiros cristãos convertidos em um lugar. Saudai também a igreja que a gente está em sua casa. Saudai Epiteno, meu amado, que é as primícias da casa em Cristo. Então Paulo tinha em mente isso, né? O princípio das primícias, a lei das primícias. Ele sabia que os cristãos, né? Os primeiros salvos, as primícias, né? Ele tinha essa ideia, né? Do que era, ele entendia qual era o mandamento, né? Que essa lei, esse princípio que Deus instituiu desde antes de Moisés e perdura até hoje. Bem, agora a gente já comentou sobre que esse princípio está muito claro na lei de Moisés, que Cristo o cumpriu, né? Na sua ressurreição, no batismo do Espírito Santo, no que ele entregou a Deus, na sua glorificação. Mas no dia a dia, meus irmãos, como é que nossos ouvintes conseguem ou poderão praticar esse princípio? Depois de ouvir e crer que ele existe na Bíblia Sagrada, a Bíblia ensina sobre ele, como é que os nossos
queridos ouvintes poderão cumprir, né? A Bíblia não se cala sobre isso, ela fala, né, como deve ser cumprido, né? Por exemplo, Mateus capítulo 6, versículo 33 deixa muito claro como isso tem que ser ofertado. Em primeiro lugar. Mas é primeiro mesmo, antes de qualquer coisa que você faça. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Isso se aplica à questão do princípio das premissas. Ele tem que ser ofertado inicialmente, primeiramente, antes de você poder usufruir da onde você tirou as premissas. Tem que ser ofertado, né? Tem que ser ofertado antes de você poder usufruir dela, da sua renda. Por exemplo, Levítico 23, 14. E não comereis pão, nem trigo tostado, nem espigas verdes, até aquele mesmo dia em que trouxerdes a oferta do vosso Deus. Estatuto perpétuo para as vossas gerações em todas as vossas habitações. Então eles deveriam primeiramente separar e ofertar e depois usufruir daquela colheita, né? Primeiro ofertar a Deus e depois usufruir da colheita, né? Outra coisa, os versículos que nós lemos deixou bem claro que a oferta de premissas, em nenhuma parte é estipulada a quantidade. Em nenhum local é estipulada a quantidade da oferta, mas a qualidade. E nisso tem que ser o quê? Uma coisa útil. Se algo é de qualidade é porque ela é útil. Então a oferta de premissas tem que ser algo útil a você. Tem que ser algo útil a você. Números capítulo 13, versículo 20. Também qual é a terra, se grossa ou magra, se nela há árvores ou não. Esforçai-vos e tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias, o dia das premissas das uvas. Então, independentemente da situação, o povo deveria... o povo aqui estava passando uma situação difícil, mas mesmo assim, deveria ofertar algo que tivesse algum significado para eles, né? Então, a oferta de premissas não tem uma quantidade especificada, mas tem a qualidade, tem que ser de qualidade. Aí você tem consciência para julgar se a oferta que você está dando significa algo para você ou é o resto que sobrou do que você tinha, né? É o resto. É verdade. Né? Meus irmãos, agora sim uma dúvida. Pode ser minha, pode ser do amado ouvinte que está aí da outra telinha. Na questão das primícias, o que veio primeiro? Será que é o primeiro dízimo, a primeira oferta ou primeiras primícias? Qual seria o processo de eu separar o que é quantitativo, o que é de valoroso? Que sabemos até agora que as primícias não se refere à quantidade, a R$100, a R$1.000, R$3.000, mas sim a qualidade. A nossa primeira, o que é de mais valor nas nossas vidas. Qual seria o processo de termos dado início a ofertar a nossa primícia? Irmão Kelly, nos ajude. Muito bem, meus amados. Primeiramente, você precisa saber do que você tem que tirar, certo? Para você que é assalariado, que você tem seu trabalho, você recebe salário por mês, recebe ali um holarite, um contra-cheque, você deve saber que você vai tirar com base em tudo que você ganha, ou seja, o valor bruto, certo? Porque tudo ali que é descontado do seu salário, tudo é benefício para você. É auxílio saúde, plano de saúde, tirando imposto de renda, mas imposto de renda ainda assim traz benefício também, né? Porque você está pagando imposto e está recebendo serviço público. Então, na verdade, tudo que há no seu contra-cheque ali é benefício, assim, transporte, tudo, os descontos. Então, você deve pegar do bruto, se basear em cima do bruto e não do líquido, tá certo? Muito bem, então, com base nisso, primeiramente, você tira as primícias, ok? Antes de tirar o dízimo. Por quê? Porque era assim que era exigido a Israel. Israel, quando os primeiros frutos estavam amadurecendo da sua colheita, os sacerdotes enviavam os levitas para que assim fossem até as propriedades das pessoas, até a colheita. Chegasse lá, eles iam identificar quais eram os primeiros frutos, quais eram os frutos que estavam amadurecendo, e aí eles davam um jeito de identificar, amarravam a tala, davam um jeito ali de fazer uma identificação para poder saber quais eram os primeiros frutos que estavam amadurecendo.
Posteriormente, depois que já estava no ponto de colher, primeiramente se colhiam aqueles feixes que estavam já identificados, ok? Que já tinham sido amarrados ali de alguma forma identificados. Então esses eram os primeiros que eram colhidos. Não se colhia mais nada, apenas esses feixes, que eram entregues ao sacerdote, como já foi dito aqui. Posteriormente, após a entrega, né? Posteriormente à entrega dos feixes, é que eles poderiam voltar para suas propriedades e colherem o restante, né? Que faltava. E desse restante que faltava, eles tiravam os dízimos, ok? E somente daí é que eles poderiam usufruir da sua colheita. Então, aplicando para os nossos dias, da mesma forma, você tira, suponhamos aí que você ganha um certo valor, você tira um valor ali, correspondente, tá certo? E você entrega as primícias. Depois que entrega as primícias, do restante você tira os 10% do dízimo e entrega. E somente depois de entregar é que você estará apto a comer do dinheiro que você recebeu, do dinheiro que você trabalhou e ganhou, ok? Entendi. Então, aqui foi bem claro na forma de uma pessoa que ela ganha seu salário e faz suas divisões entre primícias, dízimo e ofertas. Quero entrar em outra categoria. Acredito que hoje em dia muitos empreendedores ou até mesmo autônomos, eu posso até me incluir neste lugar, que assim, qual o processo eu devo tomar? Normal, eu quero que você me ajude. Você está um pouco calado aí, quero que você me ajude da seguinte forma. Eu sou autônomo, certo? Eu faço doces. Acredito eu que para me ter uma renda, eu preciso produzir, vender e ter aquele lucro obtido, certo? No valor bruto, como o irmão Kélio disse, não o bruto, mas o líquido. Então, me guie aqui como eu posso fazer essa divisão. Faço uma produção, né? E no qual eu tenho uma meta de atingir R$1.000 ao final do mês. Vamos supor que hoje é o primeiro dia do mês. Tudo que eu for produzido agora, ao fim do mês, eu faço o relatório. Vamos supor que eu tiro R$100, certo? Esses R$100 eu já separo, que é o que é valoroso para mim, né? O que é da minha renda, tiro esses R$100, certo? Agora vem a parte do dízimo. Então eu devo esperar findar o mês todo para me retirar o dízimo e assim depois as ofertas do próximo mês. Como seria essa divisão? Para quem é autônomo, você mexe praticamente com o valor, né, diariamente, né? Conheço pessoas que particularmente todos os dias, a cada fechamento de caixa tem um valor do dia e já retira o dízimo, né? Eles falam de dízimo, né? E assim vai separando para que até que haja um certo controle, né? Quem é autônomo sabe que de repente você pode precisar gastar, então ele já está garantindo, separando o dízimo. No caso das primícias, né, como nós já comentamos que vem primeiro, né, até mesmo antes do dízimo, então no seu primeiro dia, né, que você abre o caixa no mês, né, no seu primeiro dia, você pode tirar da sua primeira venda. Agora, se a sua primeira venda não for um valor significativo, né, às vezes quem é empreendedor vende produtos de valores diversos, né? Então você pode também retirar a venda do seu dia inteiro, né, o valor, e dali retirar a sua primícia, né, e subsequentemente você começa a retirar, separar o dízimo, né, já que você, até porque quem é autônomo vai precisar mexer com esse dinheiro, né, para você, como capital de giro também. Então, já que nós aprendemos que nós só podemos usufruir do nosso salário, da nossa provisão, a partir de quando entregamos a oferta da primícia, então seria ideal logo no primeiro dia você separar, né, para entregar, para que você continue fazendo sua empresa se movimentar, isso de acordo com o que nós aprendemos, né, mediante as Sagradas Escrituras, né. Eu vou aproveitar aqui no gancho e
uma pergunta sobre... Nós já aprendemos que no Antigo Testamento era entregue ao sacerdote, né? Vamos trazer para os nossos dias, né? Creio que os ouvintes, né, são de variadas denominações, né? Alguns têm presbíteros, outros têm apóstolos, outros são pastores, né? Alguns são dirigentes, né? Então, quando nós recolhermos ali a nossa oferta da primícia, né, a quem nós devemos direcionar, né? No caso, por exemplo, né, tem denominações que há um pastor que preside uma área e há pessoas que ele coloca para liderar as igrejas, né, que fazem parte daquela área. Outras são por presbíteros, né? Então, a quem você deve entregar? Ao pastor que preside aquele campo, ou aos que dirigem as igrejas que estão debaixo ali da ordem pastoral? É o seguinte, você, assim como o dízimo, né, você entrega onde você se alimenta. É uma grande desonra, amado ouvinte, me escute aqui. É uma grande desonra você tirar suas primícias, seus dízimos e dizimar na igreja vizinha, ok? Ou na vida de um outro pastor que não seja o seu. Por quê? Porque você deve dizimar aonde você é alimentado. Você deve entregar as primícias onde você é alimentado, certo? Então é desonra você entregar ofertas de primícias e dízimos nas mãos de quem não te alimenta diretamente, tá certo? O conselho que eu dou é o seguinte, por que eu estou falando isso? Porque no Antigo Testamento era entregue nas mãos do sacerdote. Quem comia? O sacerdote comia, ok? E a bênção vinha sobre o ofertante quando o sacerdote comia aquela oferta, certo? Então o que significa? Significa que a oferta de primícias você deve entregar na mão do sacerdote, ok? Faça um Pix, hoje nós já temos um Pix. Chega para o seu pastor, para o seu líder e diga assim, eu quero ofertar na sua vida, ok? E você vai, passa um Pix e entrega para o seu pastor, para o seu dirigente, aquele que te alimenta diretamente, ok? Quando ele pegar aquele dinheiro e comer com aquele dinheiro, suprir suas necessidades básicas, a bênção de Deus sobrevirá sobre a sua vida. Pode ter certeza. Respondi? Muito bem, muito claro. Fechando essa parte de como praticar a oferta das primícias, falou-se sobre a questão do autônomo, né? Mas o empregado, por exemplo, ele pode pegar a 30ª parte do seu salário e ofertar como primícias, né? O autônomo pode ser a primeira venda, a primeira comissão, e o assalariado como a 30ª parte do seu salário. E lembrando que no início do ano, em janeiro, amado ouvinte, é dobrado, viu? Porque em janeiro nós temos as primícias do mês de janeiro e nós temos as primícias do ano. Você quer ter um ano abençoado? Você quer que Deus proteja suas finanças? Aquilo que você tem, traga prosperidade? Claro que isso dentro da soberania divina, né? Então, entregue as primícias dobradas. Janeiro é dobrado, é mês dobrado de primícias. Então, em vez de 1/30, vai ser dobrado, 2/30, tá bom? Praticar as primícias, assim como o dízimo, né? Tem resultados muito positivos em nossas vidas, né? Por exemplo, Romanos capítulo 11, versículo 16 diz assim: mas se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. Quando nós ofertamos o que nós temos de primeiro, seja a nossa parte da nossa renda, ou do nosso tempo, ou do nosso esforço, né? Porque o que nós podemos ofertar de primícias vai além do dinheiro, né? Vai além da renda. Verdade. Tudo em nossa vida pode ser ofertado como primícias. Então, tudo que nós podemos ofertar a Deus como primícias, todo o restante é santificado. Como diz aqui em Romanos capítulo 11, versículo 16. E, praticando isso, o que nos resta é bênçãos. Provérbios capítulo 3, versículo 9, versículo 10. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda,
e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Princípio. Glória a Deus. Meu Deus. Em qualquer área de nossa vida, agora eu estou dizendo, não mais versículo. Em qualquer área de nossa vida, Deus merece e deve ser o primeiro. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Ficamos felizes mais um episódio, né? Aqui finalizando esse tema como primícias. A gente louva muito a Deus por o irmão Júnior Cardoso ter participado desses momentos, desses 2 podcasts. Acredito que muitos virão, né? Vários assuntos virão. Como eu gosto sempre de lembrar que são temas fundamentais da Bíblia. Nada que vamos falar aqui é sobre achismo, mas sempre na questão da Bíblia, nossa Bíblia Sagrada. Quero agradecer a presença do irmão Marcos, do irmão Kélio, que tem nos acompanhado, até você, amigo ouvinte, que tem nos acompanhado. Devemos nossas desculpas, né, pelo motivo de ausência, mas estamos firmes e fortes aqui com Deus para dar continuidade nesse trabalho que, antes de vir aos nossos corações, Deus já havia falado para nós, né, de estarmos aqui juntos, batendo um papo sobre as coisas que Ele vem a nos abençoar, a nos tratar e simplesmente esclarecer algumas dúvidas que temos na nossa mente, que a gente não tem coragem de falar, né? Hoje, acredito que a premissa é um tema muito discutido, né? Poucas pessoas falam, outras pessoas dizem que não é cerdadismo, porque vemos aí em jornais, né, na mídia, muitas falácias, né? Coisas que não seguem o que a Escritura diz, mas a gente sempre vai buscar a ter respostas, né? Agradecer você de estar mais uma vez aqui conosco e que possamos nos encontrar em breve, mais um podcast. Fique aí em dúvida, né? Se você tem dúvidas, perguntas, você mande aqui no YouTube, temos o nosso link, vamos estar compartilhando. Futuramente teremos o nosso podcast online, o qual você, ouvinte, pode estar mandando sua pergunta ao vivo, no momento que estivermos falando aqui, discutindo, e assim darmos procedimento. Então é isso, amigo ouvinte. Fique com Deus, até o próximo podcast. Abraço!